Galerinha com sangue no olho, faca nos dentes e café na veia, aqui é o professor Douglas Barraque com a terceira parte da aula sobre formação dos estados modernos absolutistas, ok? O foco dessa nossa videoaula será os teóricos absolutistas. Nós vamos falar sobre Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean Bodin, Jacques Bossuet, e vamos tentar analisar como se deu o processo da teoria da formação dos estados modernos absolutistas, bem como vamos falar sobre o mercantilismo e suas características. Então, toma seu café e bora para a nossa aula. O primeiro teórico que a gente vai analisar é Nicolau Maquiavel, talvez o mais importante teórico absolutista, tudo bem? Dentre suas obras mais importantes para o campo da política, podemos destacar O Príncipe, um clássico, e o comentário sobre a primeira década de Tito Livre. E existe uma frase atribuída a Maquiavel, muito interessante, atribuída, mas que não é encontrada no livro O Príncipe: os fins justificam os meios. Essa frase, repito, não aparece no livro O Príncipe, mas é uma frase que ajuda a nós a sintetizar a ideia do livro. A gente vai ver isso já já, tudo bem? Bom, para compreender Maquiavel, é necessário compreender o contexto histórico onde ele viveu. Maquiavel nasceu em Florença, Península Itálica, em 1469. Foi contemporâneo de outro florentino, famoso Leonardo da Vinci. Maquiavel viveu em uma Itália dividida em principados, 5, para ser bem mais preciso: o Reino de Nápoles, os Estados Pontifícios, o Estado de Florença, o Ducado de Milão e a República de Veneza. E Florença era governada pelos Médicis, ricos e poderosos, grandes financiadores da arte, né, protetores de Florença e também da Península Itálica. E entre 1469 e 1492, Lourenço de Médici, o Magnífico, grande diplomata, grande e habilidoso político, apaixonado pelas artes, foi capaz de defender a Itália da invasão dos franceses. Porém, quando Lourenço de Médici morre, o Magnífico, seu filho, Piero de Médici, assume o poder. Ele era um banana, não tinha as mesmas habilidades políticas do pai, e aí a França invade Florença e expulsa os Médici. Florença foi entregue a Jerônimo Savonarola, um padre dominicano, crítico ferrenho dos Médicis, criticava as ciências, chegou a queimar livros, criticou a nobreza, a burguesia, criticava o Papa, a própria igreja, criticava todo mundo, e acabou sendo condenado à morte na fogueira em 1498. E os Médici retornaram a Florença. Lourenço, neto de Lourenço de Médici, o Magnífico, assume o poder. A obra O Príncipe foi escrita por Maquiavel e dedicada a esse menino, o Lourenço de Médici, neto de Lourenço de Médici, o Magnífico. E na visão de Maquiavel, a única forma de evitar a invasão da Itália seria unificando todos os principados sob o domínio de um mesmo príncipe, um príncipe forte, absolutista. Maquiavel, portanto, pensou a unificação italiana praticamente 5 séculos antes da Itália se unificar. A Itália só se unificou lá em 1870. Agora vamos a um pequeno detalhe sórdido da história de Maquiavel. Enquanto os franceses dominavam Florença, Maquiavel trabalhou para os franceses. Uma vez os franceses expulsos, e com a volta dos Médici, a volta de Lourenço de Médici, Maquiavel tentou se aproximar dos Médici, impressionando Lourenço de Médici. E aí ele escreveu o livro O Príncipe, dedicado a Lourenço. Para muitos nessa época, Maquiavel era um traidor. Tudo bem? E o que o Príncipe nos ensina? O Príncipe nos ensina como um governante deve alcançar o poder e nele permanecer. Para Maquiavel, o verdadeiro príncipe é aquele que sabe tomar o poder e conservar o poder. Não basta chegar no poder, tem que nele permanecer. Maquiavel usa para isso exemplos históricos de governantes que ao longo da história tiveram êxito e que também fracassaram. Segundo Maquiavel, a política é um campo de batalha. E nesse campo de batalha estão os que estão no poder e nele querem permanecer, os que não estão no poder e querem tomá-lo, e o povo, que não quer ser oprimido. Tá? Maquiavel nos diz que a disputa pelo poder político que acaba ordenando esta sociedade. É justamente essa disputa pelo poder político entre os que estão no poder e os que não estão no poder que acabam trazendo ordem à sociedade. Então o conflito, segundo ele, é necessário, pois quem colhe mais benefícios desse conflito entre os que estão no poder e os que não estão no poder é justamente o povo, que gosta de uma espécie de equilíbrio trazido por essa luta. Pois tanto quem está no poder como quem não está no poder e quer tomar o poder, precisa do apoio do povo. E aí faz certas concessões ao povo, né?
Para Maquiavel, as ações de um príncipe ganham caráter de boas ou más, justas ou injustas, certas ou erradas, de acordo com o contexto e seus efeitos. Existe uma pergunta que define muito bem isso, né? Está na obra de Maquiavel. O que é melhor? Boas leis ou boas armas? E aí Maquiavel nos diz, as leis são típicas dos homens, as armas, a guerra, são típicas dos animais. O bom príncipe é aquele que sabe o momento exato de usar as boas leis e as boas armas, ok? As pessoas tendem a ver Maquiavel como uma pessoa má, maquiavélico, né? Surge até essa expressão a partir de Maquiavel. Trata-se de um erro interpretativo. Maquiavel nos diz que o ser humano é mau, o mundo político é um campo de guerra, e sim, que nesse momento, resumidamente, é possível interpretar Maquiavel que, se preciso ser bondoso, benevolente, o príncipe assim o será, deve ser. Se preciso fazer o mal, assim ele o fará, porque os fins justificam os meios. Lembrando que essa frase não aparece no livro, ok? Apenas sintetiza a ideia do livro, tá? Então o próprio Maquiavel nos diz, se for fazer o mal, faça de uma só vez. E lá na obra Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livre, aparece o Maquiavel republicano. Então podemos dividir a filosofia de Maquiavel, o pensamento político de Maquiavel, em dois momentos. O Maquiavel absolutista, no livro Príncipe, entendendo a necessidade de um poder forte centralizador, e o Maquiavel republicano, lá no livro Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livre, em que ele defende que o verdadeiro detentor do poder político é o povo. O poder absoluto só é justificado até o momento da unificação italiana, até que a unificação italiana acontecesse. Uma vez alcançado este objetivo, a unificação, o poder deveria se passar para a mão do povo. Aqui aparece o Maquiavel republicano. Tudo bem? Outro teórico muito importante é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, teórico absolutista inglês, né? Sua obra mais importante foi Leviatã, figura mitológica dos fenícios, aparecendo como um grande crocodilo que protege os peixes menores da predação dos maiores. É um crocodilo bonzinho lá na mitologia fenícia, e aparece citado também na Bíblia, lá em Jó, capítulo 41, 1. Tudo bem? A frase famosa de Hobbes é Homo homini lupus, o homem é o lobo do próprio homem, tá? Para entender o livro é preciso compreender o contexto histórico. O contexto é a Inglaterra governada por Jaime e Carlos I. Carlos I foi protagonista da famosa Guerra Civil, a chamada Revolução Puritana, entre 1641 e 1648. Essa revolução colocou frente a frente o rei Carlos, partidário da nobreza, liderando os cavaleiros, versus Oliver Cromwell, partidário da burguesia, liderando os cabeças redondas. Essa guerra terminou com uma verdadeira matança entre os dois lados, e o caos e a desordem se instalaram, e Carlos I acabou decapitado em 1649. Foi nesse contexto de guerra civil, instabilidade, caos, que Thomas Hobbes escreveu Leviatã, quando ele tinha 61 anos de idade, já velho, né? Um velhinho, né? No livro Leviatã, Thomas Hobbes busca uma justificativa racional para o poder real. Segundo Hobbes, o homem passa por dois estágios, pré-civil, estado de natureza, e civil, estado civilizado. No estado de natureza não há leis para diferenciar o certo e o errado, e o homem é verdadeiramente livre para fazer o que quiser, porque não tem leis para dizer o que é certo e errado. Porém, ao mesmo tempo, nesse estado de natureza, o homem vive numa intensa guerra de todos contra todos, o que justifica sua frase, o homem é o lobo do próprio homem, né? E aí, em estado de natureza, o homem vive em uma guerra constante, pois não há leis, imperando o medo da morte violenta e brutal. E para Hobbes, guiados pela razão, os homens deviam firmar um contrato. É por isso que Thomas Hobbes também pode ser concebido como um pensador contratualista. Em um contrato social, chegamos no estado civil. Primeiro, as pessoas abririam mãos da sua liberdade, e em segundo lugar, criariam um contrato entre si, criando as leis, e entregando esse poder ao Estado, que usando as leis, controlariam as guerras e impedindo a matança. Assim, o Estado, em Thomas Hobbes, é um Estado absoluto, que estava acima dos cidadãos, não devendo obediência a ninguém, com exceção a Deus. Na mesma forma que um monstro mitológico, o grande crocodilo, Leviatã, que protege os peixes menores da predação dos maiores, é dever do Estado, do soberano, do rei, proteger os mais fracos da tirania dos poderosos. Tudo bem? Essa é a ideia sintetizada na obra Leviatã. Também temos que destacar Jean Bodin,
teórico político, jurista francês, que escreveu a obra 6 livros sobre a República, em que ele defende a necessidade de concentrar o poder nas mãos do rei, submissão dos súditos a Deus e ao rei como seu representante. O rei aparece como um representante de Deus na obra de Jean Bodin. O rei reina porque é da vontade de Deus, tudo bem, segundo Jean Bodin. Jean Bodin, portanto, utiliza argumentos de traço fortemente religioso para defender o regime monárquico. Segundo o próprio autor, todas as leis da natureza nos guiam para a monarquia. Segundo o próprio autor, Jean Bodin, observando o pequeno mundo que é o nosso corpo, e observando o grande mundo que é Deus, Deus reina o nosso corpo. E seja observando o céu, que tem como o sol sua principal referência. Então tudo está ordenado e direciona para um modelo monárquico. Por isso, essa teoria absolutista de Jean Bodin é considerada uma teoria do direito divino dos reis. Tá? E para fechar, o teórico, um outro teórico muito importante, o bispo teólogo francês Jacques Bossuet. Sua obra mais importante é a Política Extraída das Sagradas Escrituras. Ele atuou como tutor, né, do filho de Luís XIV, né, o rei da França. Tá? Ele buscou na bibliografia, na Bíblia, justificativa para o poder do rei. Sua frase mais famosa: um rei, uma fé, uma lei. Para Bossuet, o Estado é fruto de um decreto divino. E o único que pode tirar o poder do rei é Deus. Ok? Deus. O soberano deve governar seus súditos como um pai, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, sem se deixar corromper pelo poder. Só que não, né? Bossuet partiu, portanto, de um pressuposto que o poder real era também o poder divino, pois os monarcas eram representantes de Deus na terra. Por isso, os reis tinham que possuir o controle total sobre a sociedade. Dessa forma, ele, Bossuet, e nem os súditos poderiam questionar quanto às práticas políticas do rei. Assim, o monarca possuía o direito divino de governar os súditos, que necessariamente estavam submetidos à sua autoridade. Tá? Bom, e aí, senhoras e senhores, para fechar essa nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre o mercantilismo. Tá? O que é o mercantilismo como definição? É um conjunto de práticas econômicas do Estado moderno europeu entre o século XV e o século XVIII. A partir do século XVIII surge o liberalismo, né, como conjunto de práticas econômicas, e ali em 1989, no Consenso de Washington, surge o neoliberalismo. Então lá entre o século XV e XVIII, nós tínhamos o mercantilismo. Dentre as características do mercantilismo, a balança comercial favorável, com o objetivo de enriquecer o Estado, e o enriquecimento, claro, da burguesia também. A balança comercial favorável é definida como vender mais do que comprar, tudo bem? Exportar mais do que importar. O protecionismo e intervencionismo, com a criação de monopólios, impondo limites ao livre mercado, onde o Estado, o rei, interfere para proteger a economia, o mercado, o Estado. O metalismo, que é a busca por metais preciosos, ouro e prata. 18 mil toneladas de prata, 200 toneladas de ouro saíram da América Hispânica, só para vocês terem uma ideia, segundo a estimativa dos historiadores. Na França, essa prática ficou conhecida como bulionismo, na França ficou conhecido como colbertismo, na Espanha ficou conhecido como bulionismo e na Inglaterra como comercialismo. Tá? O colonialismo é outra característica. O colonialismo é a busca por colônias para enriquecer a metrópole, para fornecer matéria-prima para as metrópoles, tudo bem? E a gente fecha a nossa aula por aqui, galera, tudo bem? Foco nos estudos, sangue no olho, faca nos dentes, café. E aquele abraço, galera. Até a nossa próxima aula. Tudo bem? Tchau, galera!